A locomotiva, fabricada em 1874, é outra atração muito apreciada pelos visitantes. O apelido dela é Mariquinha, segundo consta, por causa do seu apito estridente. E ela era usada para transportar materiais na época da construção da cidade. Aqui temos um palco ao ar livre para eventos e espetáculos promovidos pelo museu. O museu percorre uma trajetória de constante transformação, como a própria cidade. Então, vamos completar nossa visita conhecendo a sede, um forte símbolo da contemporaneidade. A arquitetura tem uma linguagem ousada e ao mesmo tempo sóbria e imponente. Sua construção representou um marco arquitetônico na cidade, como o primeiro espaço originalmente concebido para abrigar um museu em Belo Horizonte. Essa é uma exposição que apresenta os objetos e documentos incorporados às coleções da instituição a partir de 2003. O visitante encontra aqui pequenos itens da vida cotidiana, instrumentos de trabalho, documentos privados, depoimentos de cidadãos. A exposição reflete a intenção de fazer da cidade, e não apenas sua história, o grande tema do museu. O projeto Pinacoteca exibe agora um grafite assinado por Marcelo Gomes de Assis, uma representação de Belo Horizonte em 2 planos. No primeiro, observa-se o pirulito da Praça 7 e um morador de rua com seu cobertor. Em segundo plano, destaca-se uma representação do viaduto de Santa Teresa, um ícone da cidade. A temática dos direitos humanos e dos contrastes da metrópole é visível nessa obra que foi produzida em 2003 durante um workshop de História da Arte dirigido aos grafiteiros de BH. Eles foram convidados a representar a cidade em telas, utilizando a técnica do grafite. Aqui temos a mostra O Verso da Imagem. Ela propõe uma viagem pelo universo dos cartões postais, explorando não apenas as belas paisagens e monumentos da cidade retratados, mas também as mensagens escritas no verso dos cartões. São memórias e histórias, dizeres e viveres que narram a cidade. Na sede do museu, também se organizam vários ambientes vitais para o funcionamento da instituição. As reservas técnicas, uma biblioteca com grande acervo bibliográfico, publicações e vídeos sobre a cidade. E o ateliê de conservação e restauração, onde acontece um trabalho bem interessante. O ateliê de conservação e restauração do museu, ele se preocupa prioritariamente com a conservação preventiva. Isto é, ele preocupa em manter a higienização dos objetos. Depois vem o controle do clima, que é o controle da umidade, principalmente da umidade e da temperatura. Temos também o acondicionamento dos objetos, o manuseio, transporte. Tudo isso faz parte do trabalho da equipe para a conservação do objeto. A parte de restauração aqui no museu, muito pouco. Então nós fazemos apenas pequenos restauros, né? Principalmente de papel, madeira, alguma coisa, telas também, mas coisas bem pontuais. Quando o objeto precisa de um restauro mais amplo, mais completo, nós contratamos um restaurador especializado. O museu mantém ainda uma ação museológica descentralizada de exibição de seu acervo por meio da unidade de extensão na Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem e da Casa Kubitschek, situada na orla da Lagoa da Pampulha. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e paisagístico de Roberto Burle Marx, foi construída em 1943 e pode ser considerada uma das referências da arquitetura modernista na cidade.
Concebida para ser a casa de campo de Juscelino Kubitschek, então prefeito da capital, a edificação é também entendida como acervo do museu. Tem uma série de ações na cidade, em espaços públicos da cidade, esquina, praça, colégio, enfim, aonde ele é chamado e aonde ele não é chamado, né? Ele tem que estar, ele é um museu da cidade, ele tem que criar esse diálogo e ele não pode estar estático aqui dentro de 4 paredes, esperando que o público venha aqui. Então, este museu tem feito isso nos últimos anos com muita vitalidade, com muita seriedade, e o que nós entendemos é que Belo Horizonte tem gostado dessa forma com que o museu vem trabalhando. Uma decisão inovadora de romper os muros da instituição, buscando uma nova forma de se relacionar com a cidade. O museu, para além das fronteiras, né, do jardim, do casarão, com as intervenções de musealização da cidade e que nós chamamos de acervos operacionais, que são os acervos da Praça 7, né, onde há uma interpretação daquele espaço tão caro à cidade. A Trama do Centro e o Centro da Trama. Exposição instalada no coração da cidade. Reúne 18 painéis que exibem textos e imagens sobre a história da Praça 7, desde sua idealização e efetiva construção até os dias atuais. Mostra que a praça e seu inimitável pirulito desempenharam e desempenham importante papel na vida social e política dos cidadãos. Esquina de História, a construção do cenário urbano. Exibida na ilha situada na esquina das avenidas Prudente de Moraes e do Contorno, trata da transformação do espaço urbano da região e aborda a história de alguns elementos que compõem a paisagem do entorno da ilha. Com essa exposição, o museu convida o público a reconhecer alguns dos aspectos que fazem parte da história de Belo Horizonte. Essas ações de expansão do Museu da Cidade, ela acontece no campo das intervenções expositivas, dos expositores, mas também há uma mudança dentro do próprio conceito da instituição, de uma vez que ele é pensado, ele começa a se pensar e a se formatar como Museu da Cidade, ele repensa a sua própria ação na cidade e, consequentemente, a sua forma de expor o seu acervo. O Museu Histórico Abílio Barreto foi evoluindo e se modernizando até se tornar o que é hoje. Uma instituição contemporânea e dinâmica, tanto em seus conceitos museológicos quanto no projeto educativo e ações inovadoras, consolidando-se como um museu da cidade. O museu é referência simbólica, é referência emocional, é referência física, ele é tudo isso. E que ele tem que ser espaço de fruição de todas as gerações, as que estão se formando, as que estão nascendo, né, as que estão indo embora, as que conhecem a cidade de outros tempos, e que para isso ele precisa desenvolver linguagens adequadas e precisa se dedicar a estimular de maneiras variadas o público da cidade para que o público visite o museu. Em última instância, é essa troca e esse diálogo que se procura sempre. Nós temos a mediação desenvolvida com as escolas dentro do museu. Essa mediação ela se propõe propositiva, problematizadora, instigante, né? O monitor ele não tem a função de ler para o visitante o objeto e as exposições, mas sim de facilitar e de estimular a leitura e a interpretação pelo próprio visitante. Como vimos, o Museu Histórico Abílio Barreto tem a preocupação de estabelecer um diálogo constante entre presente e passado, estimulando a participação dos cidadãos na construção da memória e do conhecimento sobre a cidade. Seus espaços oferecem possibilidades de usos múltiplos e ampliam o conceito do museu como lugar de convivência e convergência cultural. Espero que vocês continuem colecionando boas histórias com o nosso Conhecendo Museus. Até o próximo encontro!